Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Mais essa aula que nós estamos começando a respeito de autoridade e submissão. Amém, irmãos? Gostaria que nesse momento nós orássemos pedindo a Deus que venha falar conosco nesse dia, nesta aula, de uma maneira viva, profunda e poderosa. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Ore ao Senhor com toda a honestidade do seu coração, para que você possa ouvir a sua voz nessa aula. Amém? Senhor, nós te clamamos, ó Pai, mais um dia, mais um momento, e nos colocamos numa dependência completa do Teu Espírito, para que nesse dia, nesta aula, o Espírito de revelação, no pleno conhecimento da Tua verdade, possa se manifestar no nosso meio. Dá-nos, ó Pai, graça, sabedoria e liberdade no Espírito, ousadia e autoridade para ministrar ao coração do Teu povo. Edifica-nos nesta noite, edifica-nos nesse dia, nesta aula, quebra as cadeias do engano e estabelece, ó Deus, a Tua verdade sobre nós. É o que nós te clamamos, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós, ontem, melhor dizendo, na última aula, nós começamos nós terminamos, na verdade, falando a respeito da importância de termos a luz de Deus sobre nós. Nós lemos que lá em Jeremias a Bíblia fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então, qualquer avaliação que nós fazemos a respeito de nós mesmos, seja para cima ou para baixo, ela é irreal. Se eu acho que eu não sou nada, que eu não sirvo para nada, tarará, então esse ponto de vista não é verdadeiro, porque eu não estou vendo do ponto de vista de Deus, e sim achando que eu posso esquadrinhar o meu coração. Mas também, se depois de uma pregação eu recebo elogios e aplausos, ou de alguma coisa que eu faço, e começo a pensar que sou alguma coisa, também estou enganado, porque o meu coração é enganoso. Então, a Bíblia fala que quem conhecerá o coração do homem? E o Senhor mesmo responde, ele diz, eu esquadrinho o coração dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder. Então, somente Deus é que de fato sabe quem nós somos. E a maneira correta de conhecer, né, esse processo de submissão e autoridade, que passa pela humildade, é termos essa luz de Deus sobre nós. A luz de Deus, a Bíblia diz que na tua luz nós vemos a luz. É quando eu olho no ponto, quando eu consigo me enxergar do ponto de vista de Deus. Quando eu me enxergo como Deus me vê, é que de fato eu posso perceber quem eu sou, as minhas debilidades, e aquilo me leva a um arrependimento, fruto da ação do Espírito Santo na minha vida, que é genuíno, me leva a um quebrantamento, e então de fato eu me submeto, porque eu descubro que em mim mesmo eu não sou nada, em mim mesmo eu não posso coisa alguma, então eu vou para os pés do Senhor em dependência. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em nossa vida é essa luz. A luz é essa luz que nos permite nos ver, não é? E somente quando nós descobrimos isso, é que nós então precisamos e podemos buscar o que o Senhor de fato é. Na Bíblia, nós sabemos que um dos nomes do Senhor é Eu Sou, Eu Sou. Mas para que Ele seja na nossa vida, o Eu Sou tudo que nós precisamos de deixar de ser. Né? Nós precisamos de morrer para nós mesmos, para que o Senhor seja, para que o senhorio dele seja sobre nós, para que o Eu Sou governe sobre as nossas vidas, para que a autoridade do Eu Sou aconteça sobre nós, é necessário que nós morramos para nós mesmos, diminuamos para que ele cresça. Né? Importante que eu diminua para que ele cresça, diz a Bíblia. É assim que a submissão caminha, mas ela só pode vir debaixo dessa luz. Então, eu pergunto para você nesse dia, quem de fato poderá ter o poder de Deus? Né? É quem de fato descobriu que se não vier do alto, se não vier da parte de Deus, nada nós poderemos ter. Né? Todos nós, todos os dias, enfrentamos novos desafios. E diante deles, diante dessas situações que nos aparecem, o que nós precisamos fazer é nos prostrar, nos prontificar diante do Senhor em oração, dizendo, Senhor, eis-me aqui, mas consciente de que se o Senhor não for à frente, o resultado vai ser pífio, o resultado será vergonhoso, é essa dependência, porque eu me vi, que eu sei que eu preciso de Deus, é com ela que eu preciso enfrentar os desafios, seja de liderar uma célula, seja de ser um pai de família,
seja de resolver qualquer tipo de problema que está diante de mim. É nessa dependência do céu. Somente diante dessa humilhação, né, que nós podemos receber a porção necessária de Deus para realizar aquilo que precisa ser feito. Porque você tem que compreender uma coisa: Deus só pode encher o que está vazio. Ele só pode nos encher de autoridade quando eu abro mão da minha posição, quando eu abro mão do meu status, daquilo que eu estou pensando de mim mesmo. Então a autoridade, ela só pode vir sobre aqueles que se submetem. Então no momento em que eu me submeto, no momento em que eu obedeço, no momento em que nos colocamos debaixo do governo de Deus, é nessa hora que o poder de Deus é liberado na nossa vida. É como eu imagino que é como uma conexão mesmo, é como uma tomada. A submissão, ela me conecta no poder, na autoridade divina. No momento que eu me submeto, automaticamente cai sobre mim o óleo da unção, da ousadia, da autoridade, do poder de Deus. Por isso é tão importante nós estarmos compartilhando. E agora, nós queremos então, nesse segundo tópico aqui, se nós desejamos servir a Deus, nós nunca podemos violar a questão da autoridade. Jamais. Né? Se eu preciso servir a Deus, eu nunca posso violar aqui a questão da autoridade. Por quê? Porque na obra de Deus há uma coisa muito séria. Há um risco muito grande. Você pode estar em princípio com Jesus, mas você pode estar em doutrina, né? Melhor dizendo, você pode estar com Satanás em princípio e doutrina com Jesus. Isso é um problema grave que pode acontecer, né? Então, veja só, deixa eu voltar aqui. O diabo, você tem que entender uma coisa, ele não vai entregar, ele não vai... Meu PowerPoint está travando aqui, só um minutinho. Isso. Há pessoas, né? O que eu quero dizer com isso? Que você pode estar em doutrina com Jesus e princípio com Satanás. É que há pessoas que concordam com o ensino ministrado sobre o que é autoridade e submissão. Então você está aqui ouvindo essa aula, essa matéria, e você fala, não, é verdade, eu concordo, tem que submeter mesmo. Mas na prática, você não aceita, né? Ou seja, você... Com Jesus você está na doutrina, mas ao ser confrontado pelo seu líder, por alguma autoridade, ao receber uma direção que vai contra a sua vontade, você não quer obedecer. Você se levanta, você rejeita, ninguém pode falar nada na sua vida. Né? Então, na prática, você está em princípio com Satanás, em rebeldia, em rebelião, você não tem um coração em si. Você concorda, você... aprende aqui no seminário, você ensina outros, você até dá aula talvez sobre isso. Mas na hora de submeter você bomba. Então, isso é uma coisa terrível, isso é religião, meu irmão. Você sabe do assunto, mas você na prática não submete. Então você tem que entender uma coisa, Satanás não vai entregar os perdidos para quem não tem autoridade, não. Só quem pode amarrar o valente, né, e roubar-lhes os bens são aqueles que têm a autoridade de verdade. Porque, às vezes, eu fico olhando alguns irmãos, então, eles vão ali fazer batalha espiritual, eles vão se envolver e tal, mas não acontece, as pessoas não são alcançadas, não são salvas. Por quê? Porque o diabo, ele não respeita gritaria. Ele não se ilude com alguém que está lá esbravejando com cara feia. O mundo espiritual só respeita quem de fato tem autoridade. E a autoridade está totalmente e sempre ligado à obediência e à submissão do coração. Um dos maiores testes de submissão que todos nós precisamos passar é justamente no momento em que nós, às vezes, estamos corretos, estamos certos e a liderança está errada. Esse é uma pedra de tropeço no caminho de muita gente. Né? É a hora que às vezes, você é testado e é reprovado e perde o fluir da autoridade na sua vida. Porque a nossa atitude, o nosso coração diante disso, diante de um erro da nossa liderança, contrária a uma posição que às vezes você está certo naquele momento, é que vai determinar o nível da sua autoridade. A submissão, ela existe justamente para a hora da contrariedade. Se você concorda comigo, não há necessidade de submissão, você já concorda. Mas é justamente na contrariedade sua com alguém que está sobre a sua vida, é que entra a submissão. Volto a dizer, eu não estou falando que eu vou me submeter
há nada fora dos limites da santidade da palavra de Deus. Mas diante de conflitos que não ferem a santidade e os limites da palavra de Deus, mesmo que eu pense o contrário, é nessa hora que a contrário é em vão. Então, homens, se você olhar em toda a Bíblia, na história da igreja, você vai perceber que homens de autoridade são homens que entenderam a representação que eles carregam. Jesus ficou, né, se você se lembra, Jesus ficou encantado com aquele centurião que pediu a ele para curar o seu servo. Então ele foi lá falar com Jesus e ele falou que, não, o senhor não precisa ir lá na minha casa, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E há outros que também se sujeitam a mim. E quando eu dou uma palavra, eles vão e cumprem, porque eles estão indo debaixo daquela palavra. Então basta que o senhor também envie uma palavra e eu tenho certeza que vai acontecer. Jesus se encantou, sabe por quê? Porque ele percebeu alguém que compreendeu claramente o princípio da submissão e da autoridade, né? E aquilo realmente foi um mover ali na vida daquele homem. Então, qual que é o problema de muitos líderes de célula? Que você está aqui me ouvindo, e em muitas outras áreas da nossa vida. É que eles acusam o pastor de não reconhecerem o seu trabalho. Ah, eu trabalho aqui nessa igreja, eu sirvo na célula há tantos anos, e ninguém fala nada, o pastor não me elogia, o pastor não reconhece o meu trabalho. Temos várias maneiras de falar a mesma coisa. Mas no fundo, qual que é o problema aí? Você está procurando a honra do homem, você não está fazendo para Deus, você quer ser aplaudido, quer ser honrado, quer glória para si mesmo, né? Quer o louvor para si mesmo. E isso anula completamente o fluir da autoridade na sua vida. Porque como líderes, eu liderando os meus pastores, cabe a mim honrar a quem deve ser honrado, diz a Bíblia. É verdade, que você pode estar me perguntando, pastor, mas a Bíblia não diz que tem que honrar quem deve ser honrado? Sim, a Bíblia fala, e eu devo honrar, esse é o meu papel. Mas você sabe que como liderado, assim como de repente o papel do pastor Aloysio é me honrar em alguma situação que possa merecer. Mas o meu papel é não aceitar a honra dele. Foi Jesus quem falou. Jesus falou que ele não aceita a honra que vem de homens. Ele não aceita, porque ele sabe que tudo que ele fez pela graça de Deus. Eu sei que qualquer coisa que Deus venha fazer através da minha vida é porque do céu me foi dado, que a graça me alcançou, não é? Então Jesus falou claramente isso. E nós precisamos de compreender isso também. Se eu quero manter um coração em humildade, eu preciso compreender, meu irmão, que as coisas que eu tenho, o trabalhar de Deus, o fluir de Deus, né, na minha vida, o exercer de autoridade na sua também, ele vem pela graça do Senhor no céu. Então, se não tiver esse entendimento, esse conhecimento, você vai viver a vida esperando o reconhecimento de homens. Por quê? Porque é o desejo do seu eu, de glória, de honra, de poder e de exaltação. E nós precisamos de compreender que esse é o caminho contrário. O nosso serviço a Deus não é uma questão de sacrifício, não é uma questão necessariamente de negar o ego, mas antes de qualquer coisa, o servir a Deus é uma questão de fazer a vontade de Deus. Isso é que é o mais importante. Muitas pessoas possuem uma deficiência grave na vida espiritual. Qual deficiência? Você sabe, às vezes, até começar algo em Deus, que você orou, que você esperou, que você dependeu do Senhor, e então você começa a responder a Deus naquilo ali, mas você não sabe, às vezes, parar em Deus. Você não sabe terminar em Deus. Por quê? Porque não consegue se submeter de uma maneira completa. Esse é o problema, né? Nós precisamos de compreender isso. Somente quem se submete à autoridade é que pode ser autoridade. Nós precisamos ter a realidade da submissão para ter a autoridade. Nós precisamos ter a realidade do caráter para exercer misericórdia. Uma coisa está ligada à outra. Por exemplo, o que adianta um mau caráter, uma pessoa o tempo todo atrasada, não cumpre os seus compromissos, não paga suas contas, não é sujo no SPC. Quer dizer, é um mau caráter. Aí ele vai lá e perdoa, ou ele vai lá e exerce misericórdia com alguém que está errando com ele também. Ele está apenas ficando bem na sua consciência. Mas quando você pega uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa de caráter, e ele exerce misericórdia com aquele que não é
um bom caráter, que o tempo todo erra com ele, então essa é uma misericórdia exercida de uma maneira adequada. Da mesma maneira, meu irmão, só quem pode exercer uma autoridade real é aquele que tem uma submissão verdadeira. Então, enquanto tudo isso, enquanto esse estudo, né, que nós estamos fazendo aqui, essa aula que você está assistindo, está sendo ministrado, que você possa então decidir, né, hoje, qual que é o caminho que você vai escolher. Você vai escolher o caminho de Lúcifer ou você vai escolher o caminho de Cristo? Como nós já falamos nas outras aulas. Satanás, não sendo Deus, quis ser igual a Deus. E Jesus, o outro caminho, o outro princípio, sendo Deus, não se exaltou, não se colocou na posição, mas se humilhou e morreu a morte de cruz. Esses são caminhos de dois reinos completamente opostos. Nós fomos chamados para sermos servos. E por isso é necessário que você permita a luz de Deus vir sobre a sua vida. Permita o governo de Deus, o trono de Deus ser estabelecido sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre as suas decisões. E aceite a se submeter àqueles que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. Porque é através desse canal, dessa linha de autoridade, é que o trono de Deus vem. Uma vez que eu me submeto, não é? Então eu entro nesse canal de autoridade. E o mundo espiritual vai me reconhecer. Então, é como um guarda-chuva, meu irmão. A chuva está caindo em todo lugar. Então, não adianta, não é o guarda-chuva, ele está ali fixo. Né? Você tem que entrar debaixo dele para você gozar do benefício da proteção dele. O canal da autoridade é a mesma coisa. Quando você entra na submissão, automaticamente flui sobre a sua vida a autoridade do céu. Então, que nós possamos ter esse coração de Jesus, de nos esvaziar, de nos humilharmos, de nos submetermos e experimentarmos, então, dias de tremenda autoridade e poder na obra de Deus, no nome de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos de compreender. É isso que nós precisamos de buscar, se nós queremos ter, de fato, uma obra efetiva. Amém? Então, agora vamos começar o capítulo 2, depois desse primeiro capítulo, uma introdução que nós demos nessas 3 primeiras aulas. Nessas 2h30, né, na verdade. Eu queria agora começar aqui o capítulo 2 e nós vamos tratar mais a fundo ainda essa questão da submissão. E depois nós vamos falar da autoridade mais para frente. E para que a coisa fique bem clara para mim e para você, não é? Principalmente você está aí assistindo. Então, nesse ponto, nós chegamos a essa urgente necessidade. Qual, pastor? Nós precisamos de entender profundamente a questão da rebelião. Você fala, mas espera lá, nós não vamos falar de submissão? Sim, mas nós vamos entender a submissão através do seu oposto, não é? A rebelião. Às vezes, para eu te mostrar o que é branco, eu tenho que te mostrar primeiro o que é preto, não é? Então eu vou te mostrar a rebelião para que você compreenda, não é, o que é a submissão. Você vai ver ao contrário. Então nós precisamos de ter a revelação e o entendimento disso. E a primeira exemplo que eu quero usar aqui nessa aula é a queda de Adão e Eva. Essa é a primeira coisa que eu quero fazer. Porque tanto na velha como na nova criação, a ordem de precedência é a base da autoridade. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que no Velho Testamento e no Novo Testamento existe uma ordem, uma organização de Deus que precede e que forma a base dessa autoridade. Vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, e depois Gênesis 3, de 1 ao 6. É um pouco longo, mas você pode acompanhar, é importante. E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui está o primeiro caso que eu quero te mostrar, né? Esse é o relato da queda do homem, né? E aqui nós podemos perceber esse princípio da autoridade, da submissão e da rebelião acontecendo. Adão, a Bíblia fala que foi criado primeiro. E o fato de ele poderia ter criado Eva primeiro, isso não é é isso que eu quero que você me entenda, porque eu vou começar a entrar numa área agora que as pessoas confundem. Ele acha que porque a Eva deveria se submeter a Adão, então Eva é menor do que Adão. Não é isso, é apenas uma questão de organização que Deus criou. Deus criou Adão primeiro, e por isso Eva deveria respeitar esse critério, né? essa ordem, essa sequência de quem vem primeiro, quem vem depois. E é isso que nós precisamos de compreender. Agora, essa é apenas a ordenação de Deus, é a maneira como Deus nos organiza. Eva, porém, não compreendeu isso. E ela tomou a posição de encabeçamento para si, né? Numa situação de decisão que não era para ela resolver. Não era ela que tinha que enfrentar aquele problema com a serpente, aquele argumento, e muito menos tomar a decisão. Era o seu marido. Mas o grande problema aqui, o grande erro que precedeu a queda, é justamente a falta do entendimento, né, que faltou ali ao homem naquele momento, de Eva e Adão, nós vamos ver também. Então, abordada ali pela serpente, ela ignorou o princípio, ela assumiu uma posição que não era sua e tomou decisões que não lhe eram devidas. Ou seja, todas as vezes que alguém se levanta para tomar um lugar que não é dele, que não foi instituído por Deus, então o caminho da queda foi concluído. Olha que coisa séria que eu estou te falando aqui hoje. Todas as vezes que você assume um lugar que não é seu, toma decisões que não cabia para você, você entrou e estabeleceu o caminho da queda. Porque o que eu estou querendo dizer aqui é o mesmo princípio. Esse foi o caminho que levou o homem a cair, e ele não mudou. Quando você sai da posição, ou entra numa posição que não é a sua, que Deus não te estabeleceu, e assume responsabilidades que não são suas, e toma decisões que você não deveria tomar, na frente daquele que é o líder, porque você fica falando, mas ele não tomou, ele não fez. Talvez Eva ficou pensando, eu vou resolver, porque Adão, em outras situações, eu perguntei, ele não fez nada, ele não se posicionou, então eu mesmo vou resolver. Isso não justifica diante de Deus. Quando você toma esse tipo de decisão, o que aconteceu? Você estabeleceu o princípio da queda na sua vida e você vai ter problemas. Então, a primeira coisa que eu queria te mostrar está aqui. É o princípio da submissão, né? O princípio da submissão. Rebelar-se contra a autoridade representativa de Deus é rebelar-se contra o próprio Deus. Quando nos levantamos contra alguém que foi levantado, nos levantamos contra aquele que o colocou naquela posição sobre nós. Então, essa é que é a grande questão, que você tem que entender. Eu volto a te dizer, o problema aqui não é a pessoa. O problema aqui não sou eu, é quem me colocou. Então, eu me lembro que uma ocasião, quando eu comecei a pastorear aqui na igreja, logo no primeiro mês, eu me lembro que tinha uma célula que eu acompanhava, e houve uma situação, um problema lá, e eu exortei as irmãs. Era uma célula só de mulheres, mais velhas, casadas e tudo. E então, o que aconteceu? Elas não aceitaram aquilo e começaram a falar contra mim, lá entre elas, e virou uma situação muito ruim. E alguém veio então me falar. E eu, então, porque eu as amo, eu tive que ir lá naquela célula tratar a situação. E deixar claro, irmã, você, quanto a minha pessoa, de fato, em mim mesmo, eu não sou nada. Agora, não fui eu que pedi, não fui eu que escolhi, não fui eu que busquei. Na verdade, Deus quis me colocar nessa posição de autoridade sobre vocês. Então, eu estou aqui apenas representando Ele, porque Ele é que é importante, não sou eu. Nós somos apenas a representação, né? E ao falar de mim pelas costas, e falar mal, e falar coisa errada, e mentirosa, e falsa, vocês estão falando, na verdade, é contra quem me colocou. Porque Ele me colocou, Ele trata com meus erros.
mas cuidado com o que você fala, porque você pode estar tendo um problema com Deus. E como eu te amo, eu não quero que você tenha problemas com Deus. Então eu tive que fazer uma exortação em amor. Por quê? Porque as pessoas não estavam entendendo isso. Então uma coisa é eu me submeter a uma pessoa, tá certo? Que é o meu líder direto. Mas a outra coisa, que é o grande teste da submissão, é eu me submeter a alguém que foi instituído por aquela pessoa. Então, certamente, talvez elas não teriam problema com o pastor Aloysio, mas quando ele me colocou lá, então agora eu estava representando a liderança do pastor Aloysio e a liderança do Senhor que o estabeleceu, não é? Então elas não foram aprovadas. Às vezes eu me submeto ao meu líder, mas quando ele coloca um outro da equipe para liderar numa situação, eu já não quero me submeter. E é aí que é o problema. Por quê? Porque se não há submissão à pessoa que eu instituí como líder na sua vida, que como seu pastor instituiu como líder na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, seja lá onde for, então não há submissão àquele a quem o constituiu. Está me entendendo? Vou clarear para você. Então, se eu coloquei a minha filha mais velha para olhar o meu filho mais novo, e digo para ele, olha, o papai vai sair, a mamãe também, a fulana vai cuidar de você. Ela é mais velha, ela tem responsabilidade, você obedece ela. E ele não obedece, quem que de fato ele está desobedecendo? A ela? Em primeiro momento sim, mas na verdade ele está desobedecendo a mim. Ele não está honrando quem colocou aquela pessoa ali. Então, o que vai acontecer? Eu sempre falo, você não precisa fazer nada, você só vai me contar. Você não precisa defender a sua autoridade, nem fazer valer ela, não. Ele não quis te obedecer, o problema não é com você, é comigo. Então, quando eu chegar, eu vou acertar as contas com você, porque é comigo o problema. Então, é muito sério quando eu não me submeto àquele a quem Deus colocou na minha vida, porque eu estou afrontando diretamente a Deus e tenho problemas, né? Então, o pensamento correto de alguém que se deixa levar pelo Espírito é o de aceitar a correção e a disciplina com vista ao aperfeiçoamento, né? Como nós já dissemos antes, se algo está errado na liderança, é o próprio Deus que vai corrigir. Então, qual que é o problema nosso? É que quando o seu líder erra, você quer ser Deus, você quer corrigir ele. Você acha que o fato dele ter errado, agora ele não pode mais exercer autoridade. Mas, meu irmão, eu quero falar uma coisa para você, o seu pai erra, sua mãe erra, você erra, seu pastor erra, seus líderes erram, mas isso não muda a verdade. O fato de eu cometer erros contra os meus filhos não rouba de mim a questão de eu ser o pai deles ainda assim. Está entendendo? Como é sério isso? Mas às vezes nós achamos que isso é o que acontece. Então, por que um pai deve disciplinar o seu filho? Em que momento? Ora, eu nunca disciplinei os meus filhos porque eles fizeram coisa de criança. Filhos fazem coisa, criança faz coisa de criança, derruba comida quando ele está aprendendo, quebra o prato às vezes, porque esbarra, não tem cuidado, sobe numa árvore, cai. Eu nunca disciplinei. Mas, todas as vezes que eles tocaram no princípio da submissão e da autoridade, aí eu tive que disciplinar. Por quê? Porque eu os amo. E eu não quero que eles entrem pelo caminho de Lúcifer. Porque isso é queda, isso é morte, isso é maldição na vida deles. Então, eu só disciplinei os meus filhos quando eles tocaram nesse ponto. Por quê? Porque ao confrontar a minha autoridade, eu não estou me defendendo, eu estou amando os meus filhos. Por quê? Porque ao confrontar a minha autoridade, era em Deus que eles estavam tocando. Porque Deus me colocou como pai deles. Então eu preciso discipliná-los, porque eu os amo e eu não quero que eles toquem na autoridade, na santidade de Deus, porque isso vai trazer maldição, isso vai trazer queda, isso vai trazer morte na vida deles, como foi em Adão e Eva. Então, nós amamos as pessoas, nós amamos nossos filhos, e quando nós fazemos isso, amamos nossos líderes, então nós precisamos de disciplinar. Agora, eu quero falar um pouco mais detalhadamente sobre a realidade da submissão, né? Porque não adianta nós termos, deixa eu pegar aqui de novo a minha canetinha, não adianta nós termos o conhecimento sobre a autoridade, mas não temos a realidade. O que importa no mundo espiritual é a realidade, não é outra coisa. Nós precisamos de compreender isso, não é? Se nós não entendermos isso, não vai funcionar. Então eu queria agora detalhar um pouco mais com você alguns tópicos sobre a submissão.
Primeira coisa que você tem que entender, em realidade, ou seja, a prática da submissão. Não adianta, se você não compreender isso, não vai funcionar. A primeira coisa que você tem que entender é que sem a submissão não há trabalho e não há serviço. Tá certo? Tá aqui. Então, sem a submissão não há trabalho e não há serviço. Tudo que fazemos é por submissão e direção a Deus. É isso que é importante. Eva poderia querer se justificar diante de Deus com algum argumento. Como eu falei, é porque o Adão não se posicionou, teve um problema, em outra situação ele não resolveu. Enfim, várias coisas ela poderia querer ali argumentar. Mas nada disso iria resolver, né? Porque não é por aí. Nós corremos o risco da mesma coisa acontecer na nossa vida. Tomar uma decisão impensada que coloque em risco todo o edifício construído e depois apresentar a justificativa para o nosso erro de insubmissão. Quer dizer, o que adianta? Eu tenho que avaliar. Se eu não sou engenheiro, eu não sou autoridade para definir a fundação de um prédio. Mas se eu tomo isso depois, o que vai adiantar eu dizer para você? Não, eu decidi que como ia ser feita a fundação desse prédio, que o engenheiro não vinha, a obra estava parada, eu precisava tomar decisões, e foi por isso. Mas como eu não sou engenheiro, a obra caiu. Vai resolver? Não vai. Foi o que Eva estava querendo fazer. Querendo inventar talvez desculpas, e depois você vê Adão fazendo isso também, foi a mulher que você me deu, se não fosse ela eu não tinha caído, e assim nós ficamos o tempo inteiro, culpando os outros, porque tomamos a decisão que não era para nós tomarmos, uma decisão impensada, e colhemos problemas. Nós precisamos aprender uma coisa séria nesse dia, precisamos aprender a esperar de Deus uma direção em relação àquilo que precisa ser feito. Você não pode tomar a decisão. Você precisa aprender a esperar. Nós não fazemos na obra de Deus aquilo que nós achamos melhor. Nós não fazemos na obra de Deus aquilo que a circunstância exige. Mas, sobretudo, nós precisamos obedecer à direção de Deus. Nós fazemos somente aquilo que Deus nos pede para fazer. Então, a questão que se sobressai aqui não é simplesmente uma questão de esperar uma direção, mas também de obedecer a essa direção. Você não há espaço para achismos na obra de Deus. Nós precisamos de compreender. Mas quantas vezes, não, irmãos? Quantas vezes nós somos pressionados pela situação, pelo momento, pelo tempo, pelas pessoas, e acabamos fazendo sem uma autorização de Deus. E é por isso que as coisas não funcionam. Porque se você não espera e depois de receber não obedece, a autoridade não vai fluir. Não vai acontecer nada na sua vida. Então esse é o primeiro aspecto que é importante. Segundo, nada, deixa eu voltar aqui, pintar essa letrinha aqui para os irmãos, nada é por nossa própria iniciativa. Tudo é responsivo. Tudo é uma questão de responder a Deus. Nós devemos aprender a começar algo em Deus. Veja, quando o seu povo estava lá no deserto, a Bíblia fala que eles podiam ver uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E interessante, eu não sei se você se lembra, mas qual que era a ordem que estava estabelecida ali? Falar o seguinte: quando a nuvem levantar e andar, nós andamos. Quando ela parar, nós paramos. Não importa, poderia ser 3 horas da manhã, a coluna de fogo se levantou e caminhou, o acampamento levantava e seguia. Era meio-dia, parava, todo mundo tinha que parar. Por quê? Porque era o Senhor que os estava guiando. E é isso que é a grande questão, não é? Que nós precisamos de aprender também. Nós precisamos aprender a parar em Deus, tá certo? E precisamos aprender a começar em Deus. É assim que funcionava. Se ela ficasse, estava ali. Esse é o mover de Deus. Não sou eu que começo, não sou eu que termino. Se Deus está movendo para uma área, eu me movo. Se Deus parou, eu paro. É isso que precisa acontecer. Em qualquer área da nossa vida. Isso é se submeter. Nós não podemos permitir que a nossa ansiedade nos domine. De modo que passamos a fazer coisas que Deus não me pediu para fazer. Tudo que eu for fazer deve começar nele. Mas a ansiedade de ver uma situação sendo resolvida atropela Deus. Eu só quero te lembrar que foi assim
que Saul perdeu o seu reino. Não sei se você lembra, Samuel deu uma ordem para ele e falou, espera aí, até que eu chegue, não sacrifique antes. Mas a Bíblia fala que pressionado pelo povo, ele sacrificou. E assim que ele sacrifica, Samuel chega. E naquele momento, a Bíblia fala que ele foi saindo, né, pisou, foi correndo ali porque Samuel falou para ele que ele tinha perdido o reinado. E ele então rasga a capa de Samuel e fala assim, seu reino foi rasgado. Por quê? Porque você falhou no princípio chave, se submeter aos comandos da autoridade. Se você não obedece a Deus, se você não obedece quem Deus colocou na sua vida, te dá direções, você está cortando a autoridade da sua vida. Não é? Nós precisamos aprender isso. Terceiro lugar, a primeira lição de um obreiro é se submeter à autoridade. A primeira lição de um obreiro é se submeter à autoridade. Uma das coisas mais difíceis é esperar por uma direção diante de uma situação que nos consome. É ou não é? Esperar por uma situação que não está te pressionando, não tem problema, é fácil. Mas esperar para resolver uma resposta de uma situação que está pressionando você, esse é um grande teste. Mas se nós queremos servir a Deus adequadamente, a primeira coisa que nos é exigida é ouvir a voz de Deus e nos submetermos a ela. Eu fico vendo, às vezes, aqui na igreja acontece mudanças de rede, mudanças de pastor enviado, enfim, várias coisas. E eu percebo aquela aflição, aquela ansiedade que, de repente, alguém que está esperando para saber qual pastor que eu vou andar agora, e vira uma ansiedade, uma pressão, e as pessoas querem que você defina na hora. Eu falo, calma, irmão, eu preciso orar. Eu estou aqui tomando uma decisão diante de Deus, estamos avaliando isso melhor, porque às vezes pode acontecer uma situação que o discipulador caiu em pecado, eu não estava pronto. Eu tive que remover, agora eu tenho que avaliar a coisa com calma. Mas não, as pessoas querem te pressionar. Mas se você quer servir a Deus, você precisa aprender a esperar. E agir no momento em que a voz de Deus vem na sua vida. Nós queremos e cremos que cada crente é um ministro. Mas um erro terrível precisa ser evitado. Não é? É o momento em que nós levantamos um líder, levantamos um discipulador. Essa pessoa, ela precisa ter a revelação de que ela só pode servir a Deus se ela tiver o governo de Deus na sua vida. Deus chamou todos nós para sermos líderes. Isso não é uma questão que eu preciso orar. O que eu preciso orar é ter a revelação desse chamado. Porque o problema hoje é que muitos líderes estão sendo colocados porque o pastor, porque o discipulador está forçando a barra. Não, você tem que liderar, nós somos uma igreja de vencedores, cada crente é um ministro, cada casa é uma extensão da igreja, então se você não lidera, você é um derrotado, e a pessoa não tem revelação do chamado de Deus para ele ser um líder, de participar de um reino de reis e sacerdotes, ele não tem um encargo, ele não tem a revelação, ele não sabe o que é submissão, e ele é jogado ali naquela posição de liderança, pressionado por argumentos carnais, que não tem realidade, não tem revelação, e o que vai acontecer? Aquela célula não vai avançar, aquele líder vai se frustrar, vai depois entregar aquela célula e vai até queimar um líder que potencialmente nós sabemos poderia ser uma bênção na vida da igreja. Então nós precisamos de entender que quem chama os trabalhadores é o Senhor. A Bíblia fala que cabe a mim rogar ao Senhor da seara para que Ele levante os trabalhadores. E esses trabalhadores vão ser levantados com o entendimento e a revelação de que só podem servir a Deus se aprenderem a se submeter à voz do Espírito Santo e se submeter àqueles que o Senhor tem colocado sobre a vida deles. Não é? Quantas vezes nós damos início a uma obra que Deus não começou? Quantas vezes eu começo a fazer algo porque está precisando, mas o Espírito Santo não mandou fazer? Isso é terrível, porque aí você está indo sozinho. Sabe de uma coisa? Se aquele povo no deserto resolvesse se levantar e caminhar sem que a nuvem caminhasse, porque estava muito frio, porque estava muito quente, vamos avançar para ver se a gente encontra um ambiente melhor. Eu quero te dizer uma coisa, eles iriam sozinhos, porque a nuvem ia ficar parada. Deus não se submete ao homem, meu querido. É você e eu que temos que nos submeter a eles. Mas às vezes eu fico percebendo que tem homens que querem que Deus se submeta a ele. Então ele fala, olha Deus, eu vou fazer uma campanha aqui, eu vou orar e até dia tal tem que acontecer. Agora é você que manda em Deus, é você que disse isso. Olha, cuidado meu irmão, Deus não é seu servo não. Nós é que servimos a Deus. Nós é que precisamos de ouvir se Deus tem uma data, se Deus quer que eu persevere, se Ele não quer dar data nenhuma também, não importa. Mas às vezes nós temos
invertido essas coisas. É impressionante isso. Se percebemos que Lázaro, né, aqui eu vou usar uma ilustração, está doente, nossa reação imediata qual que é? Se nós estivéssemos lá no lugar de Jesus, lá naquela ocasião, avisaram que Lázaro estava terrivelmente doente, o que você faria? Você ia orar? Não, você ia correr com ele para o médico, não é? Pois é, mas a nossa lógica não é a lógica de Deus. Se Deus quer deixar Lázaro morrer, então Lázaro vai morrer. Né? Importa que a glória do Senhor seja manifestada. Veja que Jesus não saiu correndo. Jesus não foi irresponsável também não. Talvez alguém possa ler lá e falar, nossa, Jesus foi irresponsável. Avisaram para ele que Lázaro estava morrendo, estava muito doente, ele ainda levou 2 dias para chegar lá. Pelo amor de Deus, ele tinha que ter ido imediatamente. Que amigo é esse? As pessoas certamente talvez criticaram, se levantaram. Mas Jesus era um homem espiritual. Jesus fazia tudo na dependência do Espírito. Ele estava como homem na terra, não estava como Deus. Mas tudo ele dependia do Espírito Santo. E por alguma razão, a lógica de Deus naquela hora, na razão, na verdade, nós sabemos que era glorificar o nome do Senhor, a lógica de Deus não era do homem. A do homem era, vai imediatamente e resolva antes que ele morra. Mas a de Deus é, deixa que ele morra, que eu quero ressuscitar e manifestar a minha glória. Então, que coisa, hein? Eu estou te dando uma ilustração. Esse Lázaro pode ser muitas coisas. Pode ser uma decisão de um emprego, pode ser uma mudança, pode ser, sei lá, várias coisas. Importante é que você se submeta à direção de Deus, ainda que ela pareça absurda como essa, de deixar o Lázaro morrer aos nossos olhos. Ainda que Deus fala, não, eu vou restaurar o seu casamento, mas primeiro ele tem que terminar de cair, porque nessa base aí está podre. Eu não sei. Importa é que Deus é soberano e eu quero me submeter a Ele. Então nós precisamos aprender a esperar. Esse é um grande teste da submissão. A Bíblia fala em Provérbios, aqui no capítulo 21, né, no versículo 1 de Provérbios, que o coração do rei está... Deixa eu ler aqui. O coração do rei está nas mãos do Senhor e Ele o inclina segundo o seu querer. Né? O que nós entendemos disso? O que queremos ou deixamos de querer deve estar apenas repousado sob a vontade soberana de Deus. Eu não preciso ficar desesperado, arrancando os cabelos, tentando resolver coisas que não posso resolver, que é Deus que vai fazer. Preciso esperar Ele fazer. E às vezes o tempo de Deus não é o meu, porque os seus caminhos são mais altos do que os meus caminhos, diz o Senhor. Os seus pensamentos são maiores do que os meus. E eu preciso então me submeter a Deus e confiar nele, entregar nas mãos dele e permitir que ele faça. Né? Ele agindo, ninguém impedirá. Agora, a primeira obrigação minha, como obreiro, como líder, como pastor, é me submeter à autoridade e esperar pela direção de Deus. Olha, há um tipo de líderes que não serve para trabalhar conosco. É aquele líder, não é, que ele não serve para se envolver no ministério. É aquele que nunca faz aquilo que nós pedimos, nunca faz aquilo que nós mandamos ele fazer, não é? Ou aquele que só faz também o que lhe é mandado. Ele nunca vai além, às vezes dentro do limite dele, na dependência do Espírito. São pessoas incapazes de se submeterem às ordens de homens e, portanto, também são incapazes de submeter às ordens de Deus. Se um líder não submete ao que eu falo para ele fazer, ele não vai submeter ao Espírito Santo na hora que ele estiver lá na célula também. Então ele não serve para servir a Deus. Mas também se ele só faz o que eu mando e não procura ouvir a voz de Deus, também não serve. Nós precisamos de corrigir isso. Precisamos de compreender essas coisas. Porque se você não é fiel no pouco, não será no muito. Quarto, há autoridade em todo lugar. Você tem que entender isso. Em todo lugar há autoridade. Em todo lugar existe autoridade constituída por Deus. Existe autoridade em casa, na escola, no trabalho, na faculdade, na sociedade. E existe autoridade na vida da igreja também. Se nós percebemos isso, nós devemos entrar por esse caminho e descobrir essa fonte para beber. Quando você compreende que a submissão é, na verdade, uma grande bênção na sua vida, então você descobriu uma fonte. E aonde você chegar, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja na igreja, você vai querer procurar esse lugar de autoridade. Você vai procurar a pessoa que você deve submeter. Você vai buscar isso, porque você sabe que no momento que você entra ali, você entrou o canal de rio.
né? O nosso problema com a submissão é o quê, então? Eu vou te falar, o grande problema com a submissão é que nós ainda enxergamos a submissão como um castigo, como uma punição. E a raiz desse problema está lá em Gênesis. Por quê? Porque depois do pecado, Deus disse para Eva que ela deveria se submeter ao seu marido. Mas o fato de Deus ter falado isso não significa que a submissão já não existia antes. Existia. Só porque Deus falou, Eva, você vai submeter a seu marido. Talvez Deus estava lembrando ela, porque você não fez, eu quero te lembrar que você deveria ter feito. Mas o fato de Deus ter falado isso depois da queda não significa que não tinha autoridade antes. Esse erro, ele cega o entendimento, ele impede a revelação de que a submissão é uma oportunidade de bênção. Por quê? Porque aonde há submissão, há o fluir da autoridade e do poder. Diga comigo, submissão é fonte de bênção. Submissão, meu irmão, é fonte de bênção, não é de punição. Tira esse engano da sua cabeça. Tira esse engano da sua cabeça. O teste do liderado sempre será a submissão à liderança. O teste da liderança sempre, por sua vez, será obedecer a Deus. Vamos dizer isso junto? Vamos ler lá? Vamos ler juntos? Prepara aí. 1, 2, 3. Vamos falar todo mundo em voz alta. 1, 2, 3. O teste do liderado sempre será a submissão à liderança. Mais uma vez. Vamos lá? 1, 2, 3. O teste da liderança sempre será ouvir a direção de Deus e obedecer. Veja, de um é submeter ao seu líder, do outro é submeter à liderança de quem colocou ele lá. Deus trata com a liderança, isso é um fato. Agora, qual é geralmente o nosso problema? Que nós queremos assumir esse lugar, assumir o lugar de Deus. Nós assumimos o controle e definimos agora quais são os parâmetros de submissão. Nós queremos tirar Deus do seu trono, nós queremos assumir o seu lugar. Essa é uma postura grave, é uma postura perigosa. Você se lembra de Absalão, filho de Davi? Absalão destronou o pai dele e colheu os frutos amargos do seu engano. Isso é coisa terrível, isso é coisa séria, não é? Em quinto lugar, a autoridade é anterior à queda. Como eu já falei, a consequência imediata dessa afirmação é que se havia autoridade, necessariamente, então também havia submissão. Se já tinha a autoridade de Adão estabelecida, então isso implica que antes da queda já tinha também a submissão. Como nós já falamos, Deus criou o homem e a mulher e estabeleceu uma ordem. Eles não haviam caído ainda. Uma vez que o caminho de autoridade já havia sido estabelecido, então o caminho da submissão também estava estabelecido. A submissão, meu irmão, ao contrário do que a maioria pensa, ela não é maldição, é um caminho de bênção, é um caminho de proteção. Quando um pai fala a um filho para não colocar o dedo na tomada, a sua atitude não é de punir, a sua atitude não é de limitar a vida daquele filho. Antes é uma atitude de zelo, é uma atitude de amor. E se o filho obedece aquele comando, aquela ordem, aquela direção do pai, ele certamente estará guardado. Então, quando nós entendemos que a submissão nos protege, nos guarda, nos direciona, que ela honra a Deus, quando nós entendemos por revelação que a submissão traz poder e autoridade, com certeza, eu e você buscaremos a todo custo trilhar esse caminho. Agora, do contrário, enquanto mantivermos uma postura resistente, de achar que a submissão é um peso, de achar que a submissão é opressão, que é julgo, que é humilhação, nós perderemos a chance de desfrutar dessa oportunidade. Qual foi o grande erro de Eva? O grande erro de Eva foi não se submeter. E o grande erro de Adão foi não usar de sua autoridade. Submeter é algo muito sério, mas exercer autoridade é mais importante ainda. Se Eva tivesse ido falar com Adão em vez de falar com a serpente, e Adão tivesse ido ouvir a voz de Deus, Senhor, a serpente está falando com a minha mulher, ela veio falar comigo, e eu sou o cabeça, eu falei para ela não conversar, ela me submeteu e eu quero saber do Senhor. Deus iria dar a Adão a estratégia para vencer a serpente, como ele sempre faz. Mas a grande falha desse primeiro casal é que a mulher não se submeteu e perdeu a autoridade. Adão não exerceu a sua autoridade, não ouviu a voz de Deus e a queda foi uma consequência. Que nesses dias nós possamos aprender
a seriedade de nos submetermos a Deus, de nos submetermos àqueles que Deus colocou na nossa vida. Lembrando que a submissão não é uma maldição, é uma grande bênção, é uma grande proteção na nossa vida. Entre por esse caminho e você vai desfrutar de grande glória, unção e autoridade na sua vida. Deus te abençoe, no nome de Jesus.